trevas, da situação. É tempo de dizer para o inimigo: eu não vou abaixar a cabeça, eu não vou desanimar, porque o meu Deus já está à frente, o meu Deus já está pelejando, o meu Deus falou que a vitória é certa. Aleluia! No Guerreiras Passadas, eu tinha falado aqui, né, de uma luta que eu comecei há mais de um ano atrás, e recebendo afronta acima de afronta do inimigo. Estava me deixando muito abatida, tirando muito das minhas forças. E Deus foi ministrando comigo. E essa semana, essa palavra eu já tinha recebido do Senhor há uns 20 dias atrás, 15, 20 dias atrás. Já estava separada. E quarta-feira, Deus começou a ministrar. O William tirou uma foto aqui e botou no grupo da igreja. Na foto estava nós dois, nos chamando, né, para o culto. Eu estava sorrindo, mas eu olhei para a foto assim e falei: Deus, meu olho está triste. Eu estou sorrindo, mas meu olho está triste. Falei: Senhor, vinga minha afronta. E fui falando com Deus. Falei: poxa, Senhor, está transparecendo no meu olhar a luta que eu estou vivendo. Aí ontem eu fui, né, já tinha preparado toda a palavra, já tinha preparado todo o cronograma do culto. Eu não sei se vocês têm essa mania, a gente costuma ter uma roupa preferida, não tem? E teve um Guerreiras que eu usei a mesma blusa, 2 Guerreiras seguidas. Falei: não, vou olhar agora para ver se eu não vou sair com roupa. E acabou que eu estou com igual, vai ter três Guerreiras com roupa parecida. Aí eu fui colocar para me assistir, para ver, né, as roupas que eu estava usando, para não repetir. Aí peguei a primeira Guerreira. Só que o William que começou, eu falei: por que o William está começando? Aí eu fui ver que era o protótipo das Guerreiras. Aí Deus começou a ministrar no meu coração, eu assisti. E esse mesmo texto que eu comecei o culto, que Deus já tinha me dado, foi daquele culto, e falamos também de Débora. Então, Deus quer falar conosco neste culto. E aquela palavra, eu escutando aquela palavra, como que Deus ministrou no meu coração, né? Deus começou a ministrar que na guerra a gente não sai do mesmo jeito, não. Na guerra a gente se fere, a gente se suja, a gente chora. Na guerra é guerra. Guerra é sanguinário, guerra, né? Mas é ter confiança na vitória, é ter confiança em quem é nosso general. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração assim, olha só que coisa maneira. O Espírito Santo ministrou no meu coração assim, ó, faz pose de poderosa. Como que você imagina uma pose de poderosa? Eu imaginei assim, ó. Fiquei poderosa? Olha só, o Espírito Santo ministrando no meu coração, fiz pose de poderosa. Aí, sabe essas risadinhas que você deram assim? Eu escutei o Espírito Santo dando pose, fazendo uma risadinha no meu coração. Aí ele falou assim: essa aí não é a pose de poderosa. Sabe qual é a pose? Aí ele trouxe uma imagem no meu coração da pose de poderosa. Tremendo. Você imagina qual é a pose de poderosa? Olha. Glória a Deus. Aleluia. Você pode fazer pose de poderosa aí? Levanta aí, poderosa do Senhor. Glória a Deus. Então Deus, de ontem para cá, Deus está ministrando tão tremendamente no meu coração. Deus, Ele colocou uma força tão grande em meu coração. Ele falou assim: essa afronta não é sua. Aí ele trouxe a lembrança no meu coração das promessas que ele fez e foi ministrando ao meu coração. Então eu creio que assim como ele começou a derramar na minha vida, o que ele ministrou no meu coração é que esse mesmo avivamento, é que esse mesmo despertamento, ele vai ministrar no seu coração. E Débora fala de guerra. Eu estou mantendo você em pé, porque numa
guerra, a gente não fica sentado o tempo todo. Numa guerra, a gente tem que usar as mãos, usar as pernas. A gente tem que lutar para sobreviver. Tá? Então, Deus falou que vai levantar realmente as guerreiras. Vai levantar as valentes. E não importa qual é a guerra que você está passando. Não importa qual é a luta que você está passando. Ele fez a promessa na sua vida. E Ele vai cumprir. Você não vai morrer sem viver a promessa de Deus. E é isso que Débora vem trazer para nós. Essa força dessa mulher guerreira. Essa mulher simples, que era uma dona de casa, uma esposa como nós. Mas é essa força que ela vem trazer. Por que Deus repetiu a palavra? E eu falei com ele assim, a mesma palavra, usando os mesmos textos, mas uma palavra nova. Tremendo. Abre a sua Bíblia. Não sente ainda que Deus ainda vai derramar sobre a tua vida antes da gente iniciar essa palavra. Juízes capítulo 5. Você já está sentindo aí o Espírito de Deus? Você já está sentindo o Senhor ministrar na sua vida? O Senhor derramar? Mulher forte não é aquela que só é bem sucedida, é poderosa. Mulher forte é aquela mulher que chora. É aquela mulher que se abate. É aquela mulher que tem medo. Mas ela mesmo com todas essas bagagens, ela ainda prossegue na luta, amém? Juízes capítulo 5, nós vamos ler 2 versículos. Esse capítulo é o cântico de Débora, depois que venceu o inimigo, nós temos esses 2, 7 e 12. Diz assim: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei. Fala assim, ó, eu me levantei. Eu me levantei. Por mãe em Israel me levantei. Por mãe em Israel me levantei. 12 diz assim: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda e entoa um cântico. Fecha seus olhos. Oh, aleluia! Eita lá, xeria, namas, erica. Uma guerra está se levantando. Mesmo que você não veja, você está nessa guerra. E o Senhor está te chamando para empunhar a tua espada. Não é tempo de viver despreocupadamente. Não é tempo para viver sossegada. É tempo de pelejar. Pois o general de guerra já está à frente do batalhão. Então é marchar, guerreiras do Senhor. Sempre avante. Não importa as feridas. Não importa as lutas que você tem passado. Escute o som da trombeta. O seu comandante, o seu general de guerra está te chamando. É tempo de se levantar. É tempo de pegar as rédeas da situação. É tempo de dizer para o inimigo: eu não vou abaixar a cabeça. Eu não vou desanimar. Porque o meu Deus já está à frente. O meu Deus já está pelejando. O meu Deus falou que a vitória é certa. Aleluia. Desperta! Desperta, Márcia! Desperta! Desperta, Raquel! Desperta! Desperta, Laís! Desperta! Desperta, Graciana! Desperta, desperta, Mariana! Desperta! Desperta, Jaqueline! Desperta! Desperta, Eliana! Desperta, esperta, Marivo!
Escuta o chamado do Senhor para você nesta noite. Aleluia, aplauda o Senhor. Fala assim: eu me levantarei. E eu vou pelejar. Aleluia. Pode sentar. Desperta, Débora. Esse é o chamado para a nossa geração. Desperta. Se nós formos ver o contexto desses capítulos de Juízes, capítulo 4, 5, nós vemos que Débora foi a única mulher chamada para um cargo político. Nós sabemos que no tempo dos juízes, os generais de guerra que eram levantados como juízes. Mas Débora, fala Débora, uma mulher como eu, assumiu o posto. Nós vemos que ela era esposa de Lapidote, mãe, e ela julgava o povo, aconselhava o povo. Débora representa esse alto padrão de uma mulher que não se curvou diante das circunstâncias. Você pode ver isso na vida de Débora? Ela não se curvou. E nós vemos também outra mulher forte nessa história. Eu quero te convidar, não hoje, mas você em casa, leia o livro de Juízes 4 e 5. Nós vemos também no livro Jael, uma mulher poderosa. Fala, Jael também é uma mulher poderosa. Amém? Nós vemos que no tempo dos juízes não havia rei em Israel, não havia um rei humano. E o texto fala que com a morte de Eude, o povo novamente parou de adorar ao Senhor, o povo novamente se deitou com outros ídolos, se eu posso falar assim. O povo novamente começou a adorar a deuses estranhos. E nós vemos que naquele tempo nós temos muita semelhança com os dias de hoje. Naquele tempo era tempo de apostasia, fala tempo de apostasia. O texto fala em Juízes 5:8 que o povo escolheu deuses novos para si. Hoje nós vemos isso em nossos tempos. As pessoas não querem Jesus. As pessoas têm escolhido deuses novos. O texto também fala ainda aí que eram tempos de guerra. No 8 também diz que a guerra estava às portas e não se via escudo nem lança entre os 40.000 em Israel. Amém? O inimigo já estava preparado. Era 900 carros de ferro. Juízes 4:1 diz assim no texto: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente Israel. Amém? O inimigo não brinca, o inimigo está em guerra. Fala para o seu irmão aí, para a sua irmã do seu lado. Amém? Você pode até viver despreocupadamente, mas o inimigo continua tramando. Nós vemos também que outra semelhança com os nossos dias é que eram tempos de apatia, tempo de diferença. Sabe quando você se acostuma com o dia a dia, você se acostuma com as tragédias, você se acostuma com as mortes, então nada mais te abala, nada mais faz seu coração doer? Era assim que vivia o povo. O texto fala que não se via escudo nem lança entre os 40.000 israelitas. E a guerra já estava armada às portas deles. E ninguém se lançava a combater. Ninguém se lançava a lutar. Amém? Fala, estavam despreocupadamente. Sofriam as afrontas de Jabim, que o texto fala que por 20 anos Jabim os oprimia duramente. Eram tempos de pecado. Fala, tempos de pecado.
O texto fala que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Era tempo de opressão. Jabim estava por 20 anos duramente afligido, oprimido. E era tempo de dormência espiritual. Você vê essa dormência espiritual nos dias de hoje? O texto fala que as aldeias ficaram desertas. As aldeias cessaram, até que precisou Débora se levantar. Fala assim: eu me levantarei. Eu me levantarei. Essa é a realidade de muitos dos nossos dias. São chamados, pessoas com chamados fortes do Senhor, mas a dormência espiritual não as deixa enxergar. Vivem como as virgens loucas lá de Mateus 25. Tinham as prudentes, tinham as loucas e todas dormiram. Fala assim, ó: nós dormimos e fechamos os olhos para essa realidade. É um aspecto muito real disso que nós estamos vivendo. Mas nós não podemos falar: eu não fecharei mais meus olhos. Nós vemos dentro da igreja esse fechamento, essa dormência espiritual, esse abatimento espiritual. Tudo quer me paralisar, tudo quer me parar, tudo quer me desanimar. A gente não pode se entregar facilmente. Mas Débora se levantou. Fala assim, ó: eu me levantarei. Eu me levantarei. Amém? É uma guerra. Fala para o seu irmão: é uma guerra. É uma guerra. A pergunta do Senhor para você: até quando? Fala para o seu irmão: até quando? Até quando? Até quando estaremos desatentas? Até quando estaremos desapercebidas? Até quando a gente não vai enxergar o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, como Deus está nos chamando? É tempo de se levantar, de despertar. É tempo de assumir o chamado de Deus na sua vida. Diga com autoridade aí. Para sua irmã, vai aí. Fala: desperta e se levanta. Desperta e se levanta. E aí? Fala: desperta e se levanta, porque o Senhor chamou você. Fala: eu me levantarei e lutarei. Eu me levantarei e lutarei. Eu me levantarei e lutarei por minha família. Eu me levantarei e lutarei pela minha família. Lutarei pela minha cidade. Lutarei pela minha cidade. Lutarei por minha nação. Lutarei pela minha nação. Amém? Amém. Você acredita nisso que você acabou de falar? Amém. Amém? Então senta de novo. Então, como que nós podemos ter esse coração de Débora? É a palavra para nós hoje. Como podemos ter este coração de Débora que se levanta e luta? Em 2 Timóteo 3:1 diz que nos últimos dias seriam dias difíceis, em que os homens seriam amantes de si mesmos. Estes são os nossos dias, não são? Os homens se idolatram, os homens só se preocupam com eles mesmos, os homens não querem saber dos problemas dos outros. As situações não mais nos apavoram, a situação não mais nos impulsiona a orar, a situação não mais nos impulsiona a jejuar. Estamos completamente apáticas, indiferentes à situação. Nós vemos que algo está se formando no ar e não tomamos posição como igreja. As lutas perderam o significado. Você orar pelo outro não tem mais significado. Eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que buscar por mim. Eu tenho os meus próprios problemas. Eu tenho as minhas próprias guerras. Ele que se lute. Ele que busque por ele. Não é assim que as pessoas estão vivendo? Então, o que podemos aprender com Débora nesse texto? Primeira coisa que eu vejo aí. Eu queria convidar você a assistir novamente o primeiro Desperta Débora. Lá, busca lá no YouTube, assiste novamente, me derramou algo assim, fez brilhar algo dentro de mim. Deus falou tremendamente comigo.
assistindo aquela palavra. Então, a primeira coisa que eu posso aprender com Débora aí nesse texto, nós aprendemos a discernir o tempo e o momento de agir. Juízes 4, abre lá sua Bíblia, se você está com a Bíblia na mão. Juízes 4, 6 e 7 diz assim a palavra do Senhor. Débora falando: e mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quisson a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei em tua mão. Aleluia. A Bíblia diz que Deus falou através de Débora para que Baraque atacasse. Deu um momento. Ela discerniu o tempo e mandou chamar Baraque. Mas nós vemos que nesse texto aí, se você continuar lendo, Jael também é a heroína dessa história. Ela, com as próprias mãos, ela vence o inimigo. O texto fala que o marido de Jael era aliado do cananeu Sísera, o comandante dos exércitos cananeu lá. Mas o coração dela não estava com ele. É muito tremendo. Aquela mulher sábia, o marido dela, Éber, estava mais afastado, então tinha um acordo com Sísera. Porque Israel estava sendo oprimido há 20 anos. Eu acho que ele deu o jeitinho dele para não sofrer a opressão. Você vê muitos crentes assim, fazendo acordo com o mundo para não sofrer os ataques, não sofrer a opressão. Éber fez isso, mas o coração de Jael não estava nisso. O coração de Jael estava com o povo de Deus, né? E nós vemos que ela agiu na hora certa também e venceu a batalha. Então, como Jael, muitas vezes nós precisamos identificar o inimigo. Falei, eu preciso identificar o inimigo. E agir. Destruir com as próprias mãos, se for preciso. Foi o que Jael fez. Jael pegou uma estaca da tenda, né? Mais para frente eu acho que eu vou falar sobre essa história, né? Que Sísera fugindo depois que o povo se levanta, né? Depois que Deus entrega todo o exército cananeu nas mãos de Baraque, diz que não escapou um, não escapou um do exército inimigo. Não escapou um do exército inimigo. Mas Sísera fugiu e entrou na tenda de Jael. Aí Jael escondeu ele debaixo de uma coberta na cama. Ele estava com sede, pediu água, ela deu um copo de leite e ele adormeceu. No que ele adormeceu, ela pega a estaca da tenda e com o martelo encrava na fronte dele. Encrava tão fundo que chega até o chão. Olha que mulher valente e forte, que conseguiu. Fala, é poderosa. É poderosa. Fala, é assim? Ou ela é assim? Joelho no chão. Fala, é poderosa demais, né? Poderosa demais. Segunda coisa que aprendemos com Débora aí é a despertar a sua própria alma. Juízes 5, 21, a parte B do versículo diz assim, ó. Débora falando: ó minha alma, força! Ó minha alma, seja forte! Quantas vezes você está abatida, você precisa dar ordem à sua alma? Quantas vezes eu já dei ordem à minha alma? Alma, quieta-te. Quantas vezes eu já estava ansiosa e eu falava: alma, quieta-te em nome do Senhor. Dava ordem à alma. Então, quando você está se sentindo abatida, dá ordem à tua alma. Alma, seja forte. Fala, seja forte. Seja forte. Em meio à batalha, nós precisamos desse despertar com o refrigério. Ontem o Senhor derramou um refrigério na minha alma. Eu estava me sentindo abatida quando eu vi aqueles meus olhos tristes. Eu falei: Senhor, vinga a minha afronta. E o Senhor derramou o refrigério. Às vezes nós agimos como Marta. A
gente está fazendo, a gente só faz, e a gente não tem tempo aos pés do Senhor. A gente não tem tempo de chorar aos pés do Mestre. A gente não tem tempo de aprender aos pés do Mestre. A gente não tem tempo de ouvir o Mestre falar. A gente só faz, a gente só luta, a gente só faz para que as coisas saiam bem. Mas não devemos ser assim. Nós precisamos parar e reabastecer as nossas forças. Fala, em tempo de guerra. Eu preciso parar. E reabastecer a minha força. Então não perca o seu momento de oração. Não perca o seu tempo de leitura da palavra. Não perca o seu tempo de renovação das suas forças. Escute, leia a Bíblia. Se revigore. Tire um tempo só para você. Tire um tempo para ministrar a outros. Mas se ministre também. Vai lá, faça que nem eu ontem. Fui lá ouvir a palavra. Uma palavra que eu já havia ministrado, mas a palavra veio e me ministrou. Me trouxe força. Então se renove, seja fonte para os outros beber, mas beba também dessa fonte. Porque às vezes nós só somos fonte, nós só damos água, e nós mesmos não bebemos. Aí vamos ficando sedentas, vamos ficando com a garganta seca, com o coração apertado, vamos ficando com os ossos adoecidos, os ossos vão morrendo, porque a gente não para beber, a gente só serve água, mas precisamos também dessa água. Débora nos lembra dessa suficiência de Deus, que precisamos ter essa intimidade com Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. E Baraque sabia disso, porque quando Débora falou com ele, ó, Deus mandou ir, é hora de ir, ele falou o que para ela? Se você não for comigo, eu não irei, mas se você for, eu vou. O que Débora falou para ele? Eu vou, mas essa honra não vai ser sua. Deus vai dar essa honra de vencer o inimigo a uma mulher. Fala, uma mulher. Amém? Então precisamos tomar posição. É isso que Débora mostrou para Baraque. Muitas vezes, mulher, você vai ter que assumir a responsabilidade na batalha. Às vezes você está em guerra dentro de casa e seu marido não se atenta. O nosso radar, ele é muito mais sensível. Então, às vezes você está vendo que algo está se formando, que o inimigo, ele está tramando algo e seu marido está desapercebido. Às vezes você fala e nada acontece. Então você tem que tomar posição, você tem que pegar as armas, você tem que colocar a armadura e você tem que ir à luta. Você clama o exército de Deus, Senhor, traga os seus anjos. Pai, vai à frente que eu estou indo logo atrás. Eu vou na retaguarda porque o Senhor me protege. Mas você avistou, porque isso acontece, o inimigo trama. A gente vê, mas todas as nossas voltas estão desapercebidos. Precisamos estar atenta. Não podemos esquecer que são dias de guerra. E em nosso tempo a guerra é espiritual. Efésios 6, lá, 11, 12 nos ensina isso. A nossa luta não é com... Ele manda primeiro nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possais suportar no dia mau. Fala assim, ó, nos revestir de toda a armadura de Deus. Para suportar o dia mau. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra potestades, principados e dominadores deste mundo. Amém? Então nós precisamos. Quando esse texto de Efésios, quando fala aí de ciladas, é um termo muito legal que se refere a estratégias articuladas. Mais uma vez, fala para sua irmã, o inimigo não brinca. Ele está em guerra. Fica atenta. Sua espada. Nós temos que fazer igual lá no tempo de Neemias, trabalhar com uma mão e espada na outra. Amém? Continua seguindo a sua vida. Trabalha, faz o que tem que fazer. Vai plantar cabelo, Raquel. Vai trabalhar mesmo, ganhar muito dinheiro, porque essas meninas aí, mulher é uma bênção, precisa de muito apetrecho, mas a espada tem que estar na mão. Amém? A espada tem que estar na mão. E outra coisa aí que aprendemos com Débora.
Nós precisamos aprender a brilhar como o sol. Abre aí sua Bíblia, Juízes 5. Verso 31 diz assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os nossos inimigos. Porém, os que te amam sejam como o sol quando sai na tua força. Aleluia! Você ama o Senhor? Então não importa quão densas são as trevas que te cercam. Você nasceu para brilhar como o sol. Você nasceu para brilhar como o sol da justiça. É o Senhor que te fortalece. Não importa a dificuldade que você está passando. Não importa a situação, se ela parece difícil. Brilhe! Amém? Brilhe! É o Senhor que te fortalece. A força do calor do Espírito Santo vai te sustentar, vai fazer a luz do Senhor raiar na sua vida. Você precisa se despertar. Se coloca de pé. Você precisa se despertar, se levantar. Você precisa avançar. Não desista da batalha. Não desista da luta. Ontem no estudo que nós fomos, o pastor falou um texto na devocional que trouxe uma alegria muito grande no meu coração, lá de Abacuque 3. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Às vezes, esse brilho da obra do Senhor, esse fogo da obra do Senhor vai se apagando no nosso coração. E nós precisamos deste despertar. Nós precisamos desse despertar que vai nos aproximar de Deus. Esse despertar que vai nos levar a Deus e a fonte inesgotável que é Jesus. Fala assim: Jesus é a minha fonte inesgotável de poder. Então, quando Deus nos traz esse entendimento, foi o entendimento que Deus me trouxe ontem, diante da guerra. Quando Deus nos traz esse entendimento, que quando a gente passa a entender que não importa a luta que a gente está passando, não importa a afronta que a gente está passando, a gente precisa continuar adorando, a gente precisa continuar nos alimentando, a gente precisa continuar bebendo dessa fonte inesgotável, porque ela que vai nos sustentar. Então, diante das lutas, a gente tenta nos afastar de Deus, a gente nos afasta desse calor, mas é essa intimidade que vai nos sustentar, é essa intimidade que vai nos fortalecer, é essa intimidade que vai nos fazer marchar, que vai nos fazer continuar a seguir em frente. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei, eu me regozijarei no Deus da minha salvação, porque é Ele que luta por mim, é Ele que peleja as minhas causas. E se eu não ganhei a batalha ainda, a guerra eu vou vencer, porque Ele prometeu a vitória para a minha vida. Então, mulher, Deus é o Deus da tua vida. Creia nisso. E Ele quer te levantar. Ele quer te sustentar. Ele quer fazer de você uma guerreira valente. Ele quer adestrar a tua mão. Ele quer ajustar a tua armadura. E nesta noite Ele está falando para você: não importa as suas feridas, não importa as suas cicatrizes, as feridas e as cicatrizes é a armadura da guerreira, porque está mostrando que ela está guerreando com força, está mostrando que ela não está desistindo diante das pelejas. Então, a cada nova ferida, a cada nova cicatriz é a marca de que o Senhor está pelejando com ela. E o mundo está vendo que você é toda poderosa,
duvide, porque eu fiz a promessa e eu vou cumprir a promessa na tua vida. A promessa que eu fiz, ela vai se cumprir em tempo oportuno. Se ainda não se cumpriu, é porque não chegou o tempo. Então creia. Creia, mulher. Creia, mulher. É o Senhor que te fortalece. Hoje você está chorando, mas amanhã o teu grito vai ser solto. Amanhã você vai contagiar a todos. Então vai, deixa Deus te usar. Hoje eu falei para uma pessoa. A gente está orando com uma pessoa por uma causa. E ela mandou um vídeo para mim. E eu falei assim: deixa Deus te usar. Porque quando Deus te usa, Ele vai cuidando daquilo que te faz chorar. Foi isso que Deus falou no meu coração. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então, não é porque você está ferida que você não vai cuidar de outro, não. Socorre. Socorre aquele que está precisando de você. Seja fonte. Seja luz. Porque é Deus que te cuida, irmão. Ser poderosa. O tapete está aqui. Se você quiser fazer a sua pose de poderosa diante do Senhor, se você quiser colocar sua causa, coloca aí diante do Pai. Entrega aí, faz a tua pose de poderosa. Você quer fazer sua pose de poderosa? Vem cá na frente. Esse tapete foi preparado para isso. Para você derramar as suas causas. Esse tapete foi preparado para você colocar diante do Senhor tudo aquilo que te faz chorar. Tudo aquilo que tira a tua tranquilidade. Tudo aquilo que tira a tua paz. Coloca diante do Senhor. Deixa o Senhor trocar a tua armadura. Já está toda destruída a sua armadura. Seu escudo já está todo bombardeado. A tua espada está torta. Deus nessa noite está renovando a tua armadura. Deus nessa noite está renovando a tua aliança. Deus nessa noite está derramando uma nova unção sobre você. Deus está te usando. Em todo momento, Deus quer usar a tua boca. Deus quer usar as tuas mãos. O teu toque cura. O teu abraço cura. O teu sorriso cura. Deixa Deus ministrar na tua vida. Deixa o Senhor te trazer de novo um abraço dele. Porque as lutas nos afastam de Deus. Mas o abraço de Deus é tão bom. O abraço de Deus é tão... nos fortalece tanto. Então brigue como o sol da justiça. E se levanta sobre a tua vida, te sustentando. Deixa eu te usar para salvar.
mulher poderosa. Olha com outra mulher poderosa. Entrega uma palavra de Deus para uma mulher poderosa aí. Deixa Deus usar a tua vida. Deus, tu és lindo, papai. Ora aí por essa mulher poderosa. Ministra sobre a vida dela. Seja canal de Deus. Canal do Senhor. Aleluia. Seja ministrado pelo Senhor. Sinta o Senhor te curando nesta noite. Sinta o Senhor restaurando a sua vida, restaurando a sua família. Em dias de vergonha, sinta o Senhor fazendo a esperança. Em tempos de guerra, talvez deixa a unção do Senhor ser compartilhada com a tua irmã através da sua vida. Mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. Deixa o Senhor ministrar na sua vida, guerreira. Se é tempo de chorar, sinta o Senhor derramando a unção sobre a tua vida. pode até chorar, Sinta o Senhor te curando em áreas que você nem imaginava. mas haverá Papai uma querido, festa. toma as suas filhas em tuas mãos, ó Deus. Sustenta as suas filhas, Senhor Deus amado, nesta noite. Levanta, Senhor, a guerreira que estava adormecida. Levanta a mãe, Senhor Deus amado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma, Senhor. Toma em tuas mãos com graça e autoridade. Toma em tuas mãos, ó Deus, essa mulher que estava adormecida, mas que agora está desperta. De pé, Senhor Deus amado, para brilhar como o sol, ó Deus. O sol da justiça. Ah, Paizinho. Sei com ela, Senhor, durante esta semana. Que venha, Senhor, o refrigério. Que venha um renovo, Pai de amor. Ah, Deus. Toca, Pai. Toca, Pai. Toca por amor do teu nome. De guerra, Aleluia. talvez se forma e vazio esteja o teu Aleluia. mas o Oh, haja de glória. Deus, o haja de Deus, o haja de Recebe essa unção sendo derramada sobre a tua vida. Deus. Recebe este renovo sendo derramado sobre você. Se é tempo de chorar, Deixa Deus te tocar nesta noite. Deixa o Senhor derramar sobre a tua vida. mas haverá Que o despertamento venha sobre você. Que todas as escamas caiam por terra, que os tampões dos ouvidos sejam retirados e você escute a voz do Senhor.
o Senhor é contigo. E a promessa que Ele fez para a tua vida vai se cumprir. Pode estar demorando no seu tempo, mas Deus tem o tempo perfeito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que esta semana seja um derramar do Espírito Santo na tua vida. Que nesta semana venha um milagre de Deus sobre você. Que nesta semana portas que estavam fechadas se abram. Que nesta semana o Senhor te surpreenda tremendamente. E você seja canal de bênção. Que o Senhor te renove. Porque, mulher, você é guerreira. E o Senhor quer te usar tremendamente. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.